sejas meu universo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está com seu smartphone, não sei a hora que você está com a sua televisão, não sei que hora que você está acessando esse conteúdo. Estamos aqui em mais uma programação no 1 Samuel 7,12 Cash, com esse programa que tem dado o que falar. Lá vem a bomba. Então, desde já queria louvar ao Senhor por todos vocês que têm se inscrito no canal, têm confiado no trabalho que tem sido executado para a honra e a glória do Senhor. Irmãos, não deixe de compartilhar Lá Vem a Bomba. É uma programação que eu fico muito feliz, porque a gente leva uma linha mais cômica também, nós tentamos interagir com vocês, mas algumas perguntinhas simples que é separada, com respostas objetivas, de acordo com a palavra de Deus, independente da sua denominação, independente de onde você faz parte, aonde você congrega, mas não é para ferir a sua fé, é para edificar e trazer alinhamento. Amém? Eu queria fazer uma simples oração no nome do Senhor, para abençoar essa quarta-feira que está indo essa programação na sua vida e abençoar a sua semana. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de te servir em espírito e em verdade. Te peço que, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, nos dê instrução correta para que nós não se perquemos diante de nós mesmos, mas que seu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos lá então, fecha a tela e abre a tela. E vamos lá, não deixe de seguir os nossos patrocinadores, não deixe de deixar o like, não deixe de compartilhar para que mais inscritos venham ter acesso a esse conteúdo, porque você tem sido uma bomba para o reino de Deus. Amém? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta? Fecha a tela e abre a tela. Bora lá, pastor Venâncio. Boa tarde, bom Amém. dia, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. O chat está bombando aqui, viu, pastor? E esse tema dessas perguntas hoje, que o pessoal está em dúvida, é uma bomba no seu peito, só se prepare, viu? Amém. Vamos lá para a primeira. Pastor Venâncio, o cristão pode assistir a Copa do Mundo ou isso é pecado? Amém. Epa! Isso é uma bomba, hein? Porque o tema de Lá Vem a Bomba nessa quarta-feira é como o cristão deve se portar diante de eventos que param o mundo. Amém? Como guerras, Copa do Mundo, eventos religiosos. Como o cristão deve se portar. Amém? E a pergunta é muito simples, né, irmã Aline? O cristão pode assistir à Copa do Mundo ou isso é pecado? Amém? Vamos lá então para a resposta. Assistir um jogo, irmão, para mim não é pecado. E eu acredito também para algumas pessoas não seja. Mas por que para você não é pecado? Tem pessoas, irmãos, que elas não podem acessar algumas coisas porque isso aí ela já perdeu o controle. Tem pessoa que por causa de jogo ela briga, por causa de jogo ela fica com raiva da família, por causa de jogo ela perde a paz, por causa de jogo ela não quer servir mais a Cristo. Então essa pessoa já aconselha que ela nem deve ver. Porque isso aí já é para ela já nem pecado, é ela negociar contra a sua própria vida com Deus. Mas vamos lá. Pastor, mas se eu buscar o fruto do Espírito, é meio complicado. Jesus fala que a gente tem que negar a si mesmo. Então tem coisa que a gente vai carregar cruzes, que para alguns para outros não. O problema é quando começa o futebol ocupar o lugar que pertence a Deus. Se o jogo faz você abandonar o culto, faz você deixar de orar, tratar mal as pessoas, viver em função dele, então isso se tornou um ídolo. Amém? Então tudo que ocupa o seu coração se torna um ídolo. E ídolos foi feito para ser derrubado. Porque se você não derrubar o ídolo te derruba. Amém? Então tem coisas que vão dar um exemplo. Talvez você tenha empatia por um time de futebol aqui de Minas Gerais, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de qualquer lugar. Se aquilo ali é seu ídolo, se você não derrubar ele te derruba, mas ele te derruba na fé. Amém? Então por isso que a gente temos que entender até na onde que eu posso chegar. Porque
a Bíblia fala que a gente temos que examinar e reter o que é bom. E tem coisa que não é bom para todo mundo. Ah, pastor, você quer pagar de santo, você não vê jogo? Não, eu vejo jogo, mas eu já fui muito idólatra com jogo. E hoje em dia eu entendo que eu vejo quando dá. Amém? Eu não vejo, não deixo de cumprir nada. Isso eu não estou sendo modesto, porque senão eu falaria. Eu não deixo de cumprir nada da minha vida, seja trabalho, seja igreja, seja a minha vida com a minha família, por causa de jogo. Eu não deixo. Gosto de ver com meu filho, com a minha família? Gosto. Com a Copa do Mundo? Gosto. Mas eu não deixo. Amém? Isso é eu. Mateus 6,33 tem um alerta para nós. Buscar primeiro o reino de Deus. Amém? A gente já entendemos o que é isso. Ô, irmãos, uma televisão, ela nunca pode ocupar o lugar do altar. O problema não é a tela ligada, mas o coração desligado de Deus. Esse que é o problema. Amém? Porque eu vejo que para Deus todo mundo fala, ai, porque não deu, ai, porque eu tô cansado, ai, porque eu tô doente, ai, porque eu tô isso, aquilo. Ah, irmãos, mas tem irmão que para a Copa do Mundo não vê doença, não vê cansaço, até evita de ir para o hospital porque não quer perder o jogo. Amém? Então, só um alerta mesmo. Eu acredito que foi respondido no nome de Jesus. Vamos para a segunda, irmã Aline. Glória a Deus, muito bem respondido, pastor. Bora lá. Segunda pergunta. Se o culto da igreja acontecer no mesmo horário da final da Copa, qual deve ser a prioridade do cristão? Epa! Irmãos, isso é uma pergunta que foi separada e eu acho muito interessante porque ontem mesmo, onde que esse vídeo está sendo gravado, no domingo, o nosso país, né, ele foi eliminado da Copa, o Brasil. E o que eu vi, eu não estou falando do que eu ouvi. Eu vi igrejas fechadas porque é a hora do jogo. Eu vi igrejas vazias porque eu pego uma trajetória para mim, para a igreja que eu congrego, que era dia de ceia, por causa do jogo. Pastor, mas todo mundo é diferente. Não, irmão, não existe diferença de cristão. Você pode congregar na China, cristão só. Só que isso aí não revela automaticamente o quem gosta de jogo ou quem não gosta de jogo. Isso revela onde está o coração da sociedade que fala que crê em Cristo. É só isso. Amém? Mas vamos lá. Vamos supor que o Brasil passasse e fosse para a final da Copa do Mundo. Eu tenho uma resposta para vocês. Cada situação deve ser analisada com sabedoria. Mas Deus deve ser prioridade. Jogo passa. A comunhão com Deus produz frutos eternos. Pronto. Eu falo de mim. Se o Brasil fosse para o final da Copa do Mundo e o jogo fosse 6h30 no horário do meu culto, eu estaria no meu culto. Porque a Bíblia fala que, em Hebreus capítulo 10, 25, que nós temos que congregar. Cada caso é para ser analisado. Ah, pastor, mas tem pessoas que trabalham com isso. Eu falei, cada caso é para ser analisado. Eu estou falando a questão de você não ter Deus como prioridade, ter um evento que acontece de 4 em 4 anos como prioridade. Irmãos, você já parou para pensar que também vai acontecer um evento para a nossa vida a qualquer momento, que é a volta de Jesus? E quando vai ser? Amém? Ninguém sabe. Copa do Mundo tem de 4 em 4 anos. Eu lembro que na Copa do Mundo de 2002, os jogos foram de madrugadas. Amém? Talvez em outro país pode ser da mesma forma, mas Jesus, ele está todo dia conosco. Amém? Mas vamos lá, irmãos. Ninguém percebe o troféu eterno, por isso assiste uma partida. Mas quem permanece fiel, o Senhor vai dar para ele uma coroa que nunca mais vai acabar. Amém? A coroa da vida. Então, cada caso é para ser analisado, mas eu acredito que Deus é prioridade em tudo. Vamos lá para a terceira, irmã Aline? Glória a Deus. Vamos lá. Pastor Venâncio, torcer por um time ou por uma seleção pode se tornar idolatria? Epa! Como perceber esse limite? Epa! Aqui é 2 em uma só, né? Aí arrebenta, hein? Torcer para um time é idolatria
Como o quê? Perceber esse limite. Em outras palavras, o cristão pode torcer e comemorar e vibrar? É isso mesmo. Não é E verdade? como a gente percebe que a gente está passando do limite, aquilo ali já não é normal mais, né? Eu vou ler até o texto bíblico antes para te dar uma orientação. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 5, verso 23 e 24. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Amém? Amém. Então, o futebol ele é muito apaixonante, né? Ele é muito envolvente, porque ali está uma tradição talvez de família, um pai que te ensinou a torcer, um time que você gosta, um jogador que você gosta. E como que a gente consegue saber aonde está nosso limite? Ah, pastor, mas eu vou estar no estádio de futebol, eu não vou gritar, eu não vou cantar? Não, irmão, eu não acho, eu não sou radical ao ponto de falar que você não deve. Eu acho que você tem que saber entender aonde que é o estádio, aonde é a sua vida com Deus e aonde Cristo está. Vamos lá. Poder é diferente do que eu posso, não é verdade? Desde que faça isso com equilíbrio, irmão, o cristão não deve perder o domínio próprio, brigar, xingar, ofender por causa de futebol. Entendeu? Você está no estádio, aí a torcida inteira está lá xingando um jogador, um profissional do futebol, falando com ele palavras de baixo calão, aí você começa a entrar na onda. Isso cabe como cristão fazer? Não. A pessoa que está do lado de você no estádio ali, talvez alguém tromba nela, ela acredita que é você e começa a discutir com você e vai para a finha de fatos. Você tem que chegar ali e brigar? Não. Então, esses cenários oferecem isso sim. A pessoa está ali ofendendo a pessoa que está no campo. Você vai ofender também? Vai entrar no ritmo? Vai fazer isso, aquilo? Não. Ou você está ali para ver o futebol, ou você está ali para virar um torcedor fanático. E aí a gente temos que entender, porque isso aí tem coisas que não nos cabem. É possível vestir, irmãos, a camisa da seleção sem tirar a armadura de Deus. Pronto. Então é possível você estar em alguns lugares que não é lugares apropriados, mas lugares que você, como cidadão, você tem o direito, você tem seu filho, tem sua família, de levar no estádio de futebol, mas saber que até mesmo para os seus filhos está levando, que a vida não é o que está ali dentro. Ali é o momento que você está acompanhando seu time. Então, no nome de Jesus, não troca a camisa de um time por uma armadura de Deus. Amém? Independente do que seja. Bora lá, pastor. O cristão pode comemorar, gritar e vibrar com um jogo sem comprometer seu testemunho? Essa é a quarta? Amém. É como se a pergunta fosse essa, né? Como saber se o futebol virou ídolo na minha vida? Não é? Sim. Como fosse isso, né? Sim. Irmãos, Êxodo capítulo 20, verso 3, está escrito assim: não terá outros deuses diante de mim. Amém? É uma pergunta que eu vou fazer igual a Jesus, te responder te perguntando. Pergunte para si mesmo: eu fico mais animado com o jogo ou com a presença de Deus? Pergunte para si mesmo: quando o entretenimento ocupa o primeiro lugar no coração ou é Deus que está com o primeiro lugar no coração? Pergunte para si mesmo: esse jogo ou esse time virou um ídolo ao ponto de... Eu vou até contar uma história rapidinho. Eu tive muitos anos atrás um obreiro que trabalhava com nós na igreja, que no meio do culto ele ouviu a Itatiaia. Entendeu? Então, é lugar para isso? Porque eu fico meio assim, porque as pessoas elas querem entender que elas servem Cristo só por a igreja. A pessoa fala: não é lugar para orar, não é lugar para isso. Ô, irmãos, se você é viciado em jogo, você vê jogo em qualquer lugar, ué. Por que você não pode sentir a voz do Espírito Santo, ouvir a Deus, ser conduzido por Deus, mortificar sua carne também em qualquer lugar que você esteja, até mesmo chega no jogo de futebol? O termômetro do coração mostra aquilo que mais ocupa os nossos pensamentos, nosso tempo, a nossa paixão. Então a gente tem que entender o seguinte:
Você pode gostar de um time, mas você ama Jesus. Então, e se Cristo falar com você que você não deve mais torcer para time nenhum? Como é que você vai fazer? Amém? Aí é complicado. Aí talvez você vai para o radicalismo, que alguns vão falar, ou você vai para o liberalismo. Então, para que você não esteja nem de um lado e nem do outro, tem equilíbrio. Veja o jogo, mas não deixe que o jogo te veja. Use a televisão, mas não deixe que a televisão te use. E aí você vai ter saúde espiritual e mental na sua vida. Vamos lá para a última, irmã Aline? Bora lá, pastor. Como o cristão deve usar grandes eventos como a Copa do Mundo para glorificar a Deus e dar um bom testemunho? Vamos lá, irmãos. A Copa do Mundo é um evento que é praticado de 4 em 4 anos, onde cada seleção vai defender o seu país de origem, ou a sua terra natal, como alguns falam, né? E acaba que é um evento também que une a família, né? Talvez algumas famílias se unem para fazer um churrasco junto, no meio de um tempo que, vamos olhar para o lado bom, né? Que as pessoas estão distantes uma da outra. Aonde cabe nosso testemunho, né? Qual o dever de ser testemunho em grandes eventos como a Copa do Mundo, né? Em Mateus, capítulo 5, no verso 16, está escrito assim: assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossa boa obra e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, as pessoas têm que ver Deus em nossa vida, independente de qual evento, em qual situação que você esteja. Uma resposta que eu daria para todo cristão é essa. O cristão deve aproveitar esses momentos para demonstrar equilíbrio, respeito, amor, bom testemunho. As pessoas observam a nossa reação tanto na vitória quanto nas derrotas. Amém? E aí, automaticamente, a pessoa vai até te apontar, falar: ué, mas você é crente, você está assim, com raiva, socando a parede? Ou você é crente, nossa, está vibrando? Gente, até mesmo a pessoa que você convida para a igreja, nó, irmã, e aí, ó, a pessoa zomba, né? E aí, lá na igreja, não vai ser pulando assim não, né? Ô, irmão, e aí? Lá na igreja não vai ser gritando assim não. Então, a gente temos que saber, irmãos, em tudo, esse levem a bomba, traz para nós um equilíbrio, para que a gente não pendula nem para um lado e nem para o outro, mas esteja em equilíbrio. E nem sistematiza a nossa vida para a gente achar que a gente tem que, eu tô no mato, agora eu não quero saber disso e tal. Beleza, tudo bem, eu não te julgo por isso. Mas vamos ter um equilíbrio? Vamos entender o que é prioridade? Tem coisa que não dá para negociar, tem coisa que não dá para tirar, tem coisa que dá para você ter um meio termo e tem coisas que dá para você entender até mesmo o preparo do seu coração. Assim como a cidade iluminada é vista de longe, a vida do cristão deve brilhar mesmo no meio de uma torcida de futebol. Amém? Então, eu queria deixar o meu abraço, queria deixar o meu muito obrigado para a irmã Aline, pelo Rafael, por essa programação. Espero que tenha edificado a sua vida de alguma forma e que o Espírito de Deus, cada dia, venha ministrar no seu coração os domínios próprios, os frutos do Espírito, e você não entenda que esse mundo você faz parte dele, mas o que te espera não é essa terra, o que te espera é o céu. Viva na terra como cidadão, ande na terra como cidadão, exige os seus direitos como cidadão, seja um ser humano comum, como todo ser humano é, mas não deixe ser dominado por isso. Você está sendo moldado por Deus todos os dias. Até a próxima. Vamos que vamos.